capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Efésios 6, a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Com certeza, muitos aqui já assistiram a algum filme de guerra, né? Seja O Resgate do Soldado Ryan, seja Fomos Heróis, 1917, já citei aqui alguns domingos atrás. Tem uma série muito boa que se chama Band of Brothers, né? No Brasil ficou como Irmãos de Guerra. Essa Silvio Santos não traduziu, né? Silvio Santos tem uma tradução meio estranha para filme, mas é Irmãos de Guerra, que conta justamente uma companhia da Segunda Guerra Mundial, a companhia Easy, que foi uma das primeiras companhias de paraquedistas na Segunda Guerra Mundial do exército americano. Mas quando você pensa em um soldado de guerra, geralmente você pensa naquele soldado todo equipado. Você não pensa em um soldado de camiseta e short. Você pensa em alguém com toda a vestimenta, com um rifle na mão, com um capacete. Afinal, ele é alguém que está indo para a batalha. Ele não pode ir para a guerra de qualquer jeito. Porque se ele for para a guerra sem o equipamento adequado, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser morto. Você tem que guerrear com o equipamento correto. O texto de hoje vai falar sobre isso. Sobre como nós também devemos estar vestidos do nosso equipamento para a batalha a qual nós travamos dia a dia. Eu e você, cristão, devemos estar revestidos ou vestidos com a armadura de Deus. Vamos ao texto sagrado. Efésios capítulo 6. Nós iremos agora ler apenas o verso 13, que diz: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te dar graças pela oportunidade que tu nos concede de te cultuar nessa noite. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram cantados. Obrigado, Senhor, pelas ofertas que nós depositamos diante de ti. Obrigado, Senhor, por ouvir as nossas orações. Agora eu te peço, por misericórdia, graça, compaixão, fala conosco através da pregação da tua palavra. Fala conosco através do teu texto sagrado. Nós necessitamos ouvir a tua voz hoje. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, o Cristo, teu único Filho. Amém. Meus irmãos, a carta aos Efésios foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Ela, junto com Filemão, Colossenses e Filipenses, é tido como uma das cartas da prisão. Por quê? Porque elas foram escritas durante a primeira prisão do apóstolo Paulo, quando ele esteve ali preso em Roma. E a carta aos Efésios tem como tema principal o fato de Deus estar neste exato momento, ou através do Evangelho, ter criado uma nova sociedade. Uma nova sociedade. E que sociedade é essa? É a igreja. Ou seja, através do Evangelho, o Senhor chamou pessoas de todos os povos, e esses povos constituem
agora o povo de Deus. A nova sociedade é estabelecida pelo Senhor, que é a igreja. E nesta sociedade não há judeu, não há grego, todos são um em Jesus Cristo. Esse é o tema da carta. Então, os 4 primeiros capítulos, até o capítulo 4, verso de número 14, você vai encontrar o apóstolo Paulo desenvolvendo uma teologia a respeito da igreja. Do 4:15 até o final da carta, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando como essa igreja deve viver, como esses crentes devem viver. Do capítulo 1 ao capítulo 4, verso 16, você encontra a teologia da carta. Do capítulo 4, a partir do verso 17 até o final, você encontra a parte prática. Então guarde isso, não fique, para que você não fique confundido. Então, o final da carta, como as outras cartas de Paulo, reserva a parte prática da teologia. Então Paulo vai alertar como aqueles crentes devem viver, como essa nova sociedade vive no mundo de agora, como os crentes vivem o Evangelho. Ele passa falando a esse respeito. E no final da carta, já no final do capítulo 6, além de nos alertar a respeito da maneira que nós devemos viver, Paulo nos alerta também que nós devemos vigiar, porque nós estamos em uma batalha, em uma peleja, no que podemos chamar do bom combate da fé. Cada um de nós está envolvido nesse combate. Veja, irmãos, o mundo para o qual essa carta foi escrita não é tão diferente do mundo no qual nós vivemos hoje. Não pense que há um abismo enorme. Os pecados são os mesmos, com outra roupagem, com, diríamos, uma modernização, mas são sim os mesmos pecados, as mesmas lutas, e a guerra também é a mesma. Por isso, Paulo nos ensinou os crentes de Éfeso, nós podemos aprender hoje, que nós devemos combater o bom combate da fé. Nós devemos combater o bom combate da fé. Por isso, em primeiro lugar, neste combate, você deve reconhecer a sua dependência de Deus. Acompanhe comigo a partir do verso 10. O apóstolo começa esse parágrafo e nos diz: quanto ao mais, e essa expressão, quanto ao mais, aponta para o que foi trabalhado até agora. Paulo está dizendo, tendo em vista tudo o que eu falei, considerando tudo o que eu já falei nesta carta, tem mais uma coisa: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo ensinou na carta, eu quero que isso fique gravado em sua memória, que na nova sociedade estabelecida pelo Senhor, não há mais diferença entre judeu ou grego, todos são um só povo, todos obedecem e servem ao mesmo Deus. Agora, com isso em mente, aqueles crentes devem se submeter, como Paulo fala no capítulo 5, para que sejam cheios do Espírito Santo. E devem estar atentos e buscar força, ou ir até o Senhor para que sejam fortalecidos pela força e pelo poder do Senhor. Essa expressão aqui no verso 10 já foi citada em outro momento da carta. No capítulo 1, verso 19 e 20, Paulo vai falar que foi essa força, esse poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ou seja, Paulo está dizendo,
fortaleçam-se na força e no poder do Senhor. E que poder é esse? É o poder que ressuscitou o Filho dele dos mortos. Não apenas isso, no capítulo 2, Paulo também vai dizer que foi esse mesmo poder de Deus que ressuscitou os crentes, que nos deu nova vida. Lembre-se, pecadores para Deus estão mortos em seus delitos e pecados. Mas o poder, a força do Senhor, fez com que nós que estávamos em pecados, fôssemos ressuscitados por Ele, e agora nós podemos viver para a sua glória. É isso que Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso: fortaleçam-se no poder e na força do Senhor. Verso 11 vai nos dizer: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, uma vez que esses crentes estão fortalecidos na força e no poder do Senhor, eles devem se vestir de toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para não caírem nas ciladas do diabo. Veja, meus queridos irmãos, aqueles crentes devem estar sempre vestidos com a armadura de Deus, porque o inimigo que está contra eles também é feroz. Logicamente, eu e você devemos perceber que o que Paulo está fazendo aqui, ele está escrevendo uma metáfora. Essa armadura de Deus não é algo físico. Ele usa a figura da armadura do soldado romano e do equipamento do soldado romano, e faz uma metáfora trazendo lições do Evangelho através daquele equipamento. E diz que nós devemos, portanto, estar revestidos com essa armadura, porque o diabo está sempre preparando ciladas para o povo de Deus. E essa ideia da palavra cilada era a mesma palavra usada, o significado dessa palavra cilada é a ideia de um caçador que prepara uma armadilha para uma presa. É como se o diabo estivesse constantemente preparando armadilhas para fazer o povo de Deus cair, para enganar o povo de Deus, e assim eles caírem nas ciladas preparadas por ele. Por isso a necessidade é colocada pelo apóstolo de que aqueles crentes sempre estejam vestidos com a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja, meus irmãos, a luta dos crentes não era, a época do texto, contra o Império Romano. Ainda que o Império Romano se levantasse contra os crentes e procurasse, embora na época da carta não existisse uma perseguição ferrenha, procurasse fazer com que eles desistissem da fé, ainda que os judaizantes, um problema comum da igreja, estivessem atrapalhando o crescimento da igreja, enganando crentes com um falso evangelho, o principal inimigo desses crentes não eram os homens. O principal inimigo da igreja não são os homens. Paulo deixa claro que o principal inimigo da igreja são principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo?
que existe um reino que combate ou está em guerra contra o reino de Deus. E é o reino das trevas. Embora esse reino não tenha o poder de ser livre, embora esse reino não possa fazer tudo o que quer, ainda assim esse reino está agindo continuamente contra os crentes. Deixando claro aqui, principados e potestades não quer dizer classes de demônios, como se principados fossem demônios mais fortes e potestades demônios mais fracos. Não. A ideia aqui é de um reino opositor ao reino de Deus. Esse reino entrou no nosso mundo através do pecado, através de Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeram o fruto, eles não só desobedeceram a Deus, eles obedeceram ao diabo. Não foi só desobediência a Deus, foi obediência ao diabo. E agora todo homem que nasce debaixo do reino das trevas. E talvez você diga, poxa, pastor, que afirmação pesada. Se você ler o capítulo 2 desta mesma carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que antes de cada um de nós aqui vivermos para a glória de Deus, antes de termos sido alcançados pelo Evangelho, sabe qual era o nosso prazer? Fazer a vontade do diabo. Está no capítulo 2. Nós vivíamos por fazer a vontade do diabo. Esse reino opositor está lá, Paulo está dizendo. Ele está presente, ele é contra a igreja. Portanto, se vistam da armadura de Deus, vistam-se da armadura de Deus. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Qual é o segredo para resistir ao diabo? Paulo não dá nenhuma fórmula mágica. Paulo não coloca aqui um ritual que o crente deva fazer. Não. Paulo diz que a maneira de resistir ao diabo é se revestindo da armadura de Deus. Porque o dia mau, meus irmãos, vai chegar. O dia difícil vai chegar. Não há como escapar dele. E o que é o dia mau? William Hendrickson, comentando esse texto, nos diz que o dia mau é o dia de duras provas, nos momentos críticos de sua vida, quando o diabo e seus subordinados sinistros assaltarem com grande veemência, e já que nunca se sabe quando tais coisas ocorrem, a implicação é clara: estejam sempre preparados. Paulo está dizendo: estejam sempre vestidos com a armadura de Deus. Falar da existência do diabo, para muitos, parece algo, fantasioso. Mas como dizem alguns teólogos, e eu concordo, uma das estratégias de Satanás é fazer com que nós pensemos que ele não existe. Nós acharmos que tudo está por nossa conta. Quando Paulo fala isso para os crentes de Éfeso, bem, aquela cidade lidava assim com forças hostis das trevas. No capítulo 19 de Atos, nós vamos encontrar 7 homens apanhando de um endemoniado. Não apenas isso. Durante o avivamento naquela cidade,
as pessoas pegaram livros de magia e queimaram em praça pública. Os crentes queimaram os seus livros de magia da vida pregressa deles em praça pública. Então a igreja tinha uma certeza: existiam forças maléficas, sim, opositoras a Deus, e quem capitaneava essas forças, Paulo diz, é o diabo. Ele está como opositor, ele é o adversário, ele é o acusador, e ele sempre está contra a igreja. Por que você acha que existe tanta maldade no mundo? É só por conta do nosso coração pecador? Certamente que a nossa responsabilidade é real. Falo no todo, tá, irmãos, como humanidade. Mas, não se engane, Satanás usa homens para fazer cumprir os seus propósitos. Portanto, cristão, Paulo dá um alerta à igreja de Éfeso: estejam sempre vestidos com a armadura de Deus, porque quando o dia mau chegar, vocês poderão resistir ao diabo. E a ideia do texto é que, por um momento, após resistir o diabo se apartaria daqueles crentes. Meus irmãos, eu e você estamos preparados para o dia mau. Esse texto é mal interpretado inúmeras vezes. Sabe como um texto é mal interpretado? No exagero. No exagero. Como as pessoas entendem um dia mau? O dia mau é quando você sai de casa e der de cara com o endemoniado. Esse é o dia mau. O dia mau é quando você for assaltado por uma enfermidade terrível. O dia mau é quando você sair na rua e um homem meliante, todo com a voz alterada, querer fazer mal à sua vida. Esse é o dia mau. Não, cristão. Sabe quando é o dia mau? Quando você não estuda para uma prova e vai fazer a prova e é tentado a filar. Esse é o dia mau. Satanás está dizendo: file, seja desonesto. E aí, você vai ser reprovado ou vai obedecer à voz do diabo? Você vai perder a cadeira ou vai ser desonesto? O dia mau, cristão, é quando você, no seu casamento, pensa que a melhor solução é o divórcio. Que é melhor ir embora, largar tudo e pronto. Esse dia é o dia mau. O dia mau, meu querido irmão e minha querida irmã, são situações corriqueiras nas quais muitas vezes nós não pensamos. Quando queremos ser desonestos no trânsito, quando damos mau testemunho diante dos nossos familiares, todos esses dias podem ser considerados dias maus. Sim, eu não vou dizer que não existam dias difíceis, terríveis, que pessoas não fiquem possessas, ou que pessoas não queiram nos fazer o mal, mas pense, quantos dias da sua vida foram assim? Você vai dizer pouquíssimos, talvez. E talvez muitos aqui digam nenhum. Mas isso não quer dizer que você não teve um dia mau. Quando nós somos tentados a não fazer a vontade de Deus, quando nós somos tentados a pecar, quando nós somos tentados a agir de forma inadequada para um cristão, todos esses momentos caracterizam sim por um dia mau. Como um dia mau? E Paulo está dizendo: revista-se da armadura de Deus. Revista-se da armadura de Deus, para que você suporte o dia mau. Em outras palavras, dependa do Senhor, cristão. Dependa do Senhor.
O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, vai nos dizer que Paulo aponta para Deus como sendo a fonte da igreja para o embate com a força das trevas. A batalha espiritual é real, irmãos. Tá? Batalha espiritual não é um termo neopentecostal, não. Ela acontece. Acontece. Nós estamos nessa batalha espiritual. E para essa batalha nós precisamos do Senhor. Não pense, cristão, que você é o cara. Que não precisa de igreja. Que consegue vencer Satanás sozinho. Que olha para o outro e diz, rapaz, você está vendo aí, é porque ele é fraco. Eu não, eu sou esperto. Meu querido, o seu inimigo conseguiu que o homem perfeito, no lugar perfeito, pecasse. Quem é você nesse jogo? Ele tem milhares de anos de experiência à sua frente. Você ainda acha que pode ser mais esperto que o diabo? Na realidade, todas as vezes que você pensa que é mais esperto que ele, isso já é ele enganando, porque você está sendo enganado pelo seu ego. Nem tudo também é o diabo, irmãos. Nem tudo é o diabo. Mas certamente, muitas das coisas que nós naturalizamos, que só colocamos a culpa em A, em B ou C, por trás daquilo ali, assim, o diabo agindo. Você acha que o diabo quer que seu casamento fique bem? Você acha que o diabo quer que o seu filho lhe veja como uma pessoa equilibrada? Lógico que não. Nós estamos no meio dessa batalha. Nós estamos no meio dessa guerra. E nós devemos vigiar para não sermos enganados por Satanás. Qual é o segredo, então, para permanecer firme? O poder de Deus. E aqui vai outro conselho. Quando se trabalha batalha espiritual e poder de Deus, você escuta as mais incríveis histórias, né? Coloque a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na sala da sua casa. Que, olha, ali está escrito, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha, tem esse negócio aqui, esse amuleto aqui, que você vai levar para casa, e você vai ver tudo que tiver lá, vai ser posto por terra. Olha, na sua TV ela não está pegando porque tem um demônio dentro dela. Se disfarça essa TV. Se disfarça. Livre-se dela. Essa LED de 55 polegadas está contaminada. E a gente vive nesse meio evangélico que mais se assemelha ao misticismo pagão do que a verdadeira fé evangélica. Tem crente supersticioso, irmão. A porta não pode bater com o sangue de Cristo em poder. Jesus me cubra com teu sangue. Aonde é que você leu na Bíblia que o sangue de Jesus protege você do diabo? Não, o sangue de Jesus lavou você e tirou o pecado. Quem lhe protege hoje é o poder do Senhor. E esse poder está já em nossas vidas, meus irmãos. Nós não precisamos de fórmulas mágicas. Nós não precisamos de culto de libertação. Aqui não precisa ter culto de libertação. Nós já fomos libertos. Nem culto da vitória. Por que culto da vitória? Tem dia que a gente perde, tem dia que a gente ganha, e a gente tem que ter um culto para a gente ganhar mais do que perder.
Meu irmão, em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Nós já vencemos. Nós não precisamos fazer esse tipo de cerimônia. Cristo já venceu. O Evangelho já venceu. Então, portanto, o que nós devemos fazer é crer. Crer no quê? No poder do Senhor que está presente em nossas vidas, e crer que esse poder que foi capaz de ressuscitar Jesus dos mortos, que foi capaz de converter o nosso coração a Deus, também é capaz de nos manter firmes diante das ciladas do diabo. Nós não precisamos de um novo poder. Nós não precisamos de um novo caminho. Nós precisamos voltar ao velho caminho e desfrutarmos de uma bênção já assegurada pelo Evangelho. Devemos combater o bom combate da fé, por isso, creia no que Deus já lhe tem dado. Acompanhe comigo a partir do verso 14. O texto nos diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. É interessante, e eu espero que você tenha notado, do verso 10 até o verso 14, o apóstolo Paulo vai nos mandar os crentes de Éfeso, e também a nós, cada um de nós hoje, a ficar firmes. Ele está constantemente nos chamando para uma vida firme diante de Deus. Por 3 vezes nos versos anteriores, e agora mais uma vez no verso 14. Ou seja, a armadura de Deus tem por objetivo fazer com que nós não vacilemos na jornada cristã. A armadura de Deus serve para que você fique firme, cristão. Firme. E a primeira coisa que você deve se vestir dessa armadura é a verdade. Paulo diz que nós devemos nos cingir com a verdade, ou como nós aprendemos na EBD, quando éramos crianças, o cinturão, o cinto da verdade. Esse cinto servia na armadura romana para segurar os outros elementos, como a malha, e também para servir como o apoio para a espada. Paulo está dizendo: cinjam-se com a verdade. E que verdade é essa? A verdade do Evangelho. Nós devemos estar firmes na verdade a qual nós fomos resgatados. A verdade que nos libertou. As convicções centrais, ou as doutrinas, centrais da fé cristã. Sabe, irmãos, nós não podemos vacilar nisso. Para além disso, Paulo diz: se vistam com a couraça da justiça. Aqui o apóstolo está citando um texto de Isaías, capítulo 59, verso 17, que diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Esse texto nos diz que o Senhor está se vestindo para a peleja. Paulo usa esse texto e nos traz agora que nós devemos nos vestir para a batalha com a couraça da justiça. Essa couraça, essa malha, servia para proteger dos ataques que vinham tanto de frente, tanto aqueles que vinham na nossa frente, como também aqueles que viriam da retaguarda. E o que é essa justiça? O testemunho. Os crentes deveriam testemunhar o Evangelho na sociedade em que viviam.
deveriam testemunhar o evangelho ali em Éfeso. Eles não poderiam viver de forma inadequada, eles não poderiam viver, se portar como a velha vida que tinham antes. Talvez você diga, era muito mais fácil do que hoje, pastor. Não, meu irmão, não. Em Éfeso existia o templo da deusa Diana, e historiadores contam que em determinada época do ano, as prostitutas que viviam naquele templo desciam até a cidade para praticar relações sexuais e assim render adoração à deusa Diana. Não era tão fácil. Lembre-se, Éfeso era uma cidade dominada, sim, por um misticismo profundo. E a plantação daquela igreja gerou oposição por parte da sociedade. Você encontra tudo isso no livro de Atos. Ainda assim, Paulo diz: andem adequadamente, vistam-se com justiça, glorifiquem a Deus com o testemunho de vocês. O texto continua e nos diz: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. O soldado romano usava como calçado algo mais parecido com uma sandália, que ficava amarrado no seu calcanhar e em parte da sua perna com tiras de couro. O solado era a diferença, porque o solado do soldado romano, do calçado do soldado romano, era feito de pregos pontiagudos. E para que servia esse prego? Para que quando o soldado pisasse, ele sentisse firmeza, o seu pé não vacilasse, e assim ele viesse a perder o equilíbrio no meio da batalha. Paulo está dizendo: tenham firmeza na propagação, na pregação do evangelho da paz. Aqueles crentes deveriam não só vestir, ter um bom testemunho, ter convicções a respeito da verdade. Aqueles crentes deveriam pregar o evangelho. Eles não poderiam ficar simplesmente olhando para o tempo. Eles deviam calçar os pés na preparação do evangelho da paz. O texto nos diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo que Paulo está falando não era aquele redondo pequeno. Era um escudo maior, que tinha cerca de 1,20 m de altura e 75 centímetros de largura. Ele era composto por 2 folhas de madeira. 2 folhas de madeira ficavam juntas, coladas. Para que servia esse escudo? Quando o exército adversário atirasse uma flecha que estivesse melada com piche, eles melavam com piche e depois acendiam o fogo daquela flecha, aquele escudo servia para parar essa flecha que estava em chamas e o soldado não ser ferido. Paulo está dizendo que o escudo que protege o crente dos ataques de Satanás é a fé. É a convicção do evangelho que ele crê. É a certeza de que o evangelho que ele crê é a verdade.
é não deixar o mundo inverter o que você pensa a respeito da Bíblia. Paulo está dizendo: estejam sempre com o escudo da fé. Não apenas isso, ele vai nos dizer também: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse capacete, esse elmo, é a convicção da salvação, é a certeza da salvação. Charles Hodge, comentando esse texto, nos diz que o que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato de ser salvo. É você ter a certeza: Cristo me salvou. Por isso eu levanto a minha cabeça. Por isso eu ando de cabeça erguida. Não que eu mereça, não que eu seja a pessoa mais excepcional do mundo. Paulo está dizendo: vejam, é pela graça, mas essa graça os salvou. Andem com essa convicção, com essa certeza, a certeza da salvação que vocês foram, pela qual vocês foram alcançados pelo Senhor. Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso que eles devem ter certeza da sua salvação. E um crente deve ter certeza de que é salvo, irmãos. Não é um absurdo, não é uma heresia, é algo bíblico. Se você crê no Evangelho, você tem certeza da sua salvação. E ande também com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada não era longa, é uma espada curta, feita para... Estou quase um National Geographic hoje aqui, né? Mas está dando certo. Depois eu vou dar aula para as crianças, da armadura de Deus. É uma espada curta. Para quê? Para o combate corpo a corpo. Ela servia tanto para a defesa, quanto para o ataque. Mas o inimigo sempre estaria próximo. Paulo está dizendo àqueles crentes: vocês se defendem e vocês atacam com a palavra de Deus. Vocês se lembram o texto que nós lemos no começo do culto? A tentação do nosso Senhor. O que é que Jesus fez? Satanás o atacava com interpretações erradas da Escritura. O que é que Jesus faz? Ele cita a Bíblia. Ele cita a Bíblia: transforme essas pedras em pães. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está citando Deuteronômio. Satanás cita um salmo. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás cita outro texto. Jesus diz: olha, só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestarás culto. Meu irmão, com que eu e você nos defendemos dos ataques? Com o Evangelho. Com o Evangelho. Agora, se nós não temos a habilidade, se nós não procuramos crescer em uma convicção firme do Evangelho, nós podemos ser, sim, enganados pela astúcia do diabo. Paulo alerta aqueles crentes: vistam-se de toda a armadura de Deus. Eu acho interessante isso. Ele não diz: ó, esteja parcialmente pronto. Se não tiver com a espada, tudo bem, vá para a guerra. Não. Paulo diz: toda a armadura de Deus. Cada um desses itens citados por Paulo, cada uma dessas qualidades, características citadas por Paulo, deve sim estar presente continuamente na nossa vida. Meus irmãos, nós já falamos que nós devemos depender do Senhor. E lógico, para a nossa salvação, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Mas a obra da santificação,
Deus espera também que nós corramos. Nós desenvolvamos a nossa salvação. E o que é isso? Crescer em santidade. A vida cristã, e eu já falei isso aqui algumas vezes, deve ser um contínuo crescimento em santidade. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Você não pode pensar que está tudo bem, que a sua fé está tranquila, se você trata, por exemplo, o seu domingo de todo jeito. Se não há zelo pelo culto. Você também não pode pensar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, se você não se preocupa com uma vida devocional. Se você não se preocupa em conhecer a Escritura. Irmãos, eu estou falando em conhecer, não é leitura rasa. Sabe? Aquele devocional que a gente faz, que é ler um texto e faz uma oração curta. Pois bem, aquela porção da palavra de Deus é a palavra de Deus, ela pode mudar você, mas o Senhor espera que você estude, cresça, conheça. Isso não é só para líderes, isso é para cada crente. Você quer saber se está crescendo como um guerreiro de Deus? Olha aí. Expressão altamente moderna. Se quer saber se está crescendo como um guerreiro de Deus, eu faria só uma pergunta. Você é o mesmo crente de 5 anos atrás? Você ainda tem as mesmas dúvidas da Bíblia? Você ainda não sabe nem o que é justificação, regeneração, propiciação. Você saberia definir esses 3 termos agora: justificação, santificação, propiciação. Se você não sabe, sua armadura está um pouquinho enferrujada mesmo. Se você está há mais de 5 anos na fé e não sabe o que é isso, você precisa crescer. Crescer. Nós precisamos, irmãos, desenvolver cada vez mais o nosso conhecimento bíblico, para que esse conhecimento bíblico melhore o nosso testemunho. Porque nós estamos em guerra. Porque nós estamos em guerra. E não adianta ir com a turma, com a multidão. Não, pastor. Eu sou uma pessoa esclarecida assim, sou contra o aborto. Eu sou contra as drogas. Meu irmão, você está indo com a multidão. Você é contra em assunto que todo mundo sabe que é errado. Pelo amor de Jesus, todo mundo, qualquer cidadão consciente, saudável, que não tenha sido afetado muito pelo pecado, não concorda com o aborto. E você acha que está sendo super crente por isso? Ou porque não é a favor das drogas, casamento homoafetivo. Meu irmão, saia dessa saladinha simples. Vá estudar à luz da Bíblia a respeito do que são os dons espirituais. Vá estudar à luz do Evangelho como a sua salvação aconteceu. Vai entender o que é ser um predestinado. Vai entender o que é ser um eleito. Sim, procure se aperfeiçoar na fé, cristão. Vá entender porque nós afirmamos que Jesus é o nosso mediador, que Ele é único e Ele é o nosso suficiente Salvador. E não fique com esse discurso do nosso tempo, que se atém a 3, 4 assuntos e pensa que sabe de tudo. Cresça. Cresça, crente. Cresça na graça. Cresça na fé, porque você está em guerra. Você está em guerra. Agora também tem uma coisa em mente. Nós não entramos nessa guerra para perder.
Alguns pensam que a igreja está perdendo. E se você conversar com um não crente, ele vai dizer, rapaz, esse mundo que tu quer, não está acontecendo não. Vê só a quantidade de assassinato que está aumentando. Corrupção. Parece que vocês estão perdendo. A igreja não está perdendo, irmãos. A igreja está caminhando em triunfo. Nós estamos vencendo. Quando Pedro disse que Jesus era o Cristo, o que Jesus falou para Pedro? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já viu alguém atacar o outro com porta? Porta não é arma de ataque. Porta é um sistema de defesa. O que Jesus está dizendo é: o reino das trevas não resiste ao avanço do reino de Deus. As portas do inferno não resistem à igreja. E como eu sei que a igreja está vencendo, você está aqui, eu estou aqui. O Senhor arrombou as portas do inferno e nos trouxe de lá. Eu e você representamos sim, fazemos parte sim da vitória do Evangelho. Nós estamos em um reino que está avançando, caminhando para a vitória. O Senhor vai vencer essa batalha. Outra coisa, crente, não pense em batalha espiritual como se o jogo tivesse 1-1 e os dois times fossem fortes. Não. Tem crente que pensa que o inferno pode vencer. Então eu tenho que dobrar o meu joelho para o inferno vencer. Meu querido, você não vai vencer o inferno. Mas Cristo já venceu. Ele já venceu. Nós não estamos em uma disputa de possibilidade de derrota, não. O que nós estamos batalhando é contra um reino teimoso, um reino teimoso que não aceita a derrota. Mas nós estamos do lado do exército vitorioso para a glória de Deus. Por último, meus irmãos, devemos combater o bom combate da fé, por isso, persevere em uma vida de oração. Acompanhe comigo a partir do verso 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja, Paulo está agora dizendo, além de se vestirem da armadura de Deus, tenham em mente outra coisa: vocês devem ter uma vida de oração. Paulo ordena aqueles crentes a orarem no Espírito. E o que é orar no Espírito? Não é orar em línguas estranhas. Não é. Orar no Espírito, como bem falou Sinclair B. Ferguson, é orar de acordo com a vontade e propósito do Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, uma vez que vocês conhecem o que Deus deseja para a vida de vocês, orem de acordo com a vontade de Deus. Orem e peçam aquilo que é da vontade de Deus. Isso é orar no Espírito. É uma oração que compreende o que Deus deseja para o seu povo e ora por isso. Não apenas ore, suplique por isso. Clame a Deus para que Ele lhe dê o que você tanto precisa, uma vida santa, uma vida cheia do Espírito. Mas também tenha outra coisa em mente: vigie. Vigie. E a gente tem a mania de saudavelmente brincar com o outro, né? Vigia, crente. Pois Paulo já dizia isso há quase 2000 anos. Vigia, crente.
vigia. Esteja atento. Não fique despercebido. Não ande aí com o rosto para cima. Olhe para o chão para você não cair. Esteja atento para que você não caia nas ciladas do diabo. Persevere em uma vida de oração e vigilância. Lembre-se de Pedro, Tiago e João e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus chamou eles para orarem. Diz, olha, vocês vigiem, estejam em oração. Não durmam. Jesus vai orar quando volta. Os camaradas estão todos dormindo. Diz, acorda, crente, acorda aí, Pedro, acorda, Tiago, acorda, João. Aí se acorde, orem. Orem, não é hora de dormir, é hora de orar. Jesus vai orar novamente quando volta, os três estão dormindo. E Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, aqueles homens se renderam à vontade da carne e não obedeceram o que o Senhor os tinha ordenado a fazer. Meu irmão, uma vida de oração é uma vida de perseverança. Porque eu e você somos tentados a não orar todos os dias. Todo santo dia a gente é tentado a não orar. É a vida que é corrida, é o almoço que tem que fazer, é o trabalho que está atrasado, é o cansaço, é o sono. Senhor, hoje acordei de 5 da manhã, são 9 da noite, eu quero dormir, meu Deus, não vou orar hoje não, vou fazer aquela oração rápida. Sim, eu e você batalhamos contra isso. Mas Paulo diz, persevere na oração. Nós precisamos orar mais. E Paulo diz aos crentes de Éfeso, orem por todos os santos. Não só pela igreja de Éfeso. Ore por todas as igrejas ao redor do mundo. Agora Paulo vai fazer um pedido de oração. E você deve se lembrar, Paulo está preso. Tem um guarda vigiando ele continuamente lá em Roma. Agora veja o pedido de oração de Paulo. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Paulo está preso e ele não pede para ser solto. Ele não diz, orem pela minha libertação. Orem para que aconteça um terremoto aqui em Roma, as grades se abram e eu saia. Paulo diz, orem para que Deus me dê coragem. Coragem para quê? Para continuar pregando o Evangelho. Paulo pregava o Evangelho para os guardas. Muitas pessoas, até líderes religiosos hebreus, foram visitar Paulo em Roma e Paulo pregava o Evangelho para essas pessoas. Paulo pregava para as autoridades de Roma. Paulo diz, eu preciso de coragem para continuar pregando. Mas eu não preciso só de coragem. Eu preciso de habilidade. Eu preciso pregar da forma correta. E é por isso que ele pede também para que Deus o capacite com a habilidade de pregar o Evangelho corretamente. Ou seja, Paulo pede coragem e habilidade na pregação do Evangelho. Por quê? Porque Paulo é um embaixador de Cristo. O embaixador representa a autoridade aonde ele está. Paulo representa Cristo. E onde Paulo está preso, irmãos. Mas Paulo não murmura, Paulo não reclama. Paulo diz, me cumpre pregar o Evangelho. Orem por mim, para que Deus me dê coragem e habilidade. Esse é o meu papel. O meu papel é pregar o Evangelho. Por isso eu preciso de coragem e de habilidade. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos crescer como igreja, e aqui eu falo especificamente para nós, aqui da Igreja Presbiteriana do Geisel,
nós precisamos orar. E é triste ver que os momentos de oração, às vezes, não são valorizados aqui. Cristão, nós precisamos orar. Nós precisamos vir às quartas-feiras. Nós precisamos ter momentos de oração como consagrações e vigílias. Nós precisamos parar como igreja para orar. E orar para que Deus nos ajude. E orar para que Deus nos dê sucesso na causa do Evangelho. Se como igreja nós não oramos juntos, isso está errado. Está muito errado. Nós precisamos orar. E nós precisamos desenvolver em nós a compreensão bíblica do que é ser igreja. Porque isso envolve estar preocupado não só com a IP Geisel, mas com toda a igreja ao redor do mundo. Será que nós temos orado pelos crentes da Nigéria que sofrem a ameaça do Boko Haram? Será que nós temos orado pelos crentes da Coreia do Sul? Será que nós temos, Coreia do Norte, perdão. Será que nós já temos orado pelos crentes da Arábia Saudita, do Marrocos, pela igreja na Europa, pela igreja americana? Será que nós temos orado para que o Evangelho avance na Paraíba? Ou a nossa oração sempre é: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque Tu não me dás isso, porque Tu és assim comigo, porque o meu menino dá tanto trabalho, porque eu não consigo o emprego que eu quero, porque eu não consigo, Senhor, que meu casamento fique em paz. Meu irmão e minha irmã, sim, nós devemos apresentar as nossas necessidades ao Senhor, mas Deus não é um garçom que a gente coloca o pedido na mesa e Ele nos serve. Se a nossa oração é dominada apenas pelos pedidos da nossa vida, nós estamos orando de forma egoísta. E nós não estamos orando no Espírito. Porque orar no Espírito tem uma compreensão sadia do que a Bíblia espera de cada um de nós como crentes. Outra coisa, nós devemos orar para que o Senhor encha os crentes dessa igreja de coragem e ousadia. Para quê? Pregar o Evangelho. Meu irmão e minha irmã, que em 2026 nós possamos colocar a cara nas praças do nosso bairro. Eu não estou dizendo que o evangelismo tem que ser porta a porta. Eu não estou dizendo que existe estratégia A ou B, mas nós precisamos pregar ainda mais o Evangelho. Seja através das mídias sociais, que é um instrumento fenomenal hoje, mas seja também através de trabalhos que requeiram de nós investir um sábado à tarde na pregação do Evangelho. Investir um domingo pela manhã na pregação do Evangelho. Porque é da vontade de Deus que nós preguemos o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor, crente, falando agora para cada um de nós individualmente. Porque você não prega? Você tem medo? Ore por ousadia. Você tem medo de ser rejeitado do trabalho? Você tem medo de ser rejeitado por suas amigas? Você tem medo de ser rejeitado na universidade? Peça a Deus coragem. Porque você não prega. Você diz: pastor, eu tenho até coragem, mas me falta habilidade. Peça a Deus habilidade para pregar o Evangelho. Senhor, me dê as palavras certas, no momento certo, a coragem certa, para que eu pregue o Evangelho. Não há desculpa, irmãos, para deixar a nossa espada embanhada, baixarmos o nosso escudo e vivermos de forma displicente. Não há desculpa. O Senhor nos chama para a batalha. O Senhor nos chama para esta peleja.
E cada um de nós está nela. A questão é, que tipo de soldado você é? Que tipo de soldado você é? Lembre-se de uma coisa. A batalha que nós enfrentamos hoje não se compara à batalha que Cristo enfrentou por nós. Sozinho. Ele veio a este mundo. Neste mundo pecador, ele foi tentado pelo diabo por diversas vezes e não cedeu em nenhum momento. Quando orava no Getsêmani, quando orava nos Jardins das Oliveiras, quando o seu suor se transformou em sangue, Lucas diz que Satanás foi tentá-lo. Mas ele se manteve firme e foi até a cruz. Na cruz, o Pai o deixou. E ele clamou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? E sozinho ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Cristo, irmão, Cristo é o guerreiro, é o cavaleiro que saiu para vencer e venceu. Ele venceu a batalha. Ele venceu a guerra. E um dia, ele aparecerá nas nuvens. E todo olho verá o Cristo vitorioso. Se isso não nos animar a vestir a armadura, a viver para a glória de Deus, nada mais vai nos animar. Porque é a convicção do Cristo vencedor, do Cristo vitorioso. É a certeza de que nele nós alcançaremos vitória, que deve nos guiar dia após dia para a glória do nome de Cristo. Curve sua cabeça. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concede de estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu evangelho, pela Tua provisão, cuidado, carinho, afeto. Obrigado por tudo que Tu tens feito por nós. Louvado, exaltado, engrandecido, adorado seja o Teu nome para todo sempre. Senhor, ajuda-nos a viver para a Tua glória. A sempre andarmos vestidos com a armadura de Deus. A sempre vivermos uma vida que honra, exalta e glorifica o Teu nome. Por favor, meu Deus. Por favor, meu Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar ao Senhor. Das trevas à luz, o Pai nos chamou. O sangue de Cristo nos regenerou. Com o seu Espírito nos santificou e nos santificará. Enquanto deixamos a velha maneira vazia de ser, santos como Ele é, em um mundo que está a apodrecer. Bendita esperança viva nos deu, por sua palavra nos fez povo seu. Firmados na pedra angular nós seguimos, pois somos o seu templo. A santa nação, eleita geração, sacerdócio real, seu povo exclusivo, apropriado.
dispersos, distantes, alegres, provados, sofrendo aflição, mas obedientes, certos de que não faltará sobre nós graça e paz, sobre nós mais e mais, até que enfim, na glória eterna, o teu povo peregrino descanse em paz. Estranhos no mundo, peregrinando, dispersos, distantes, alegres, provados, sofrendo aflição, mas obedientes, certos de que não faltará sobre nós graça e paz, sobre nós mais e mais, até que enfim, na glória eterna, o teu povo peregrino descanse sobre nós, graça e paz, sobre nós mais e mais, até que enfim, na glória eterna, o teu povo peregrino descanse, o teu povo peregrino descanse, peregrino descanse, o teu povo peregrino descanse em paz. Amém. Curve sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a consolação e comunhão do seu Santo Espírito permaneça com todo o seu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. Você pode sentar. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, rapidamente os nossos avisos. Próxima quarta nós não teremos culto de oração. Acabamos de pregar sobre oração, mas próxima quarta nós não teremos culto de oração. Porque as irmãs vão estar arrumando a igreja.